Shalom Adonai, a paz do Senhor. Querido, hoje eu vou falar, e eu queria muito que o Eterno fizesse com que essa palavra encontre guarida em nossos corações. Que possa passar pouco ou muitos anos, mas que quando você necessitar se lembrar desta passagem bíblica, eu não lembro quem falou, mas eu lembro desse texto. Então eu gostaria que você fosse assim também, que pode esquecer o pregador, mas a palavra, ela é faca de dois gumes. Ela consegue cortar, a Bíblia diz que ela corta alma e espírito. Querido, estava previsto, eu não estaria aqui, mas aí, quando eu falei para o pastor, vim na quinta-feira, ele falou, você não viajou? Eu falei, não. Aí ele falou para mim, então você prega domingo. E eu encontrei essa mensagem para hoje, porque eu falei, acho que ela, para mim, ela acontece muitas vezes na minha vida. Moisés, eu sempre gosto de ressaltar para vocês, se você for em Israel e você conversar com os israelenses, ou os judeus, ou os hebreus, o que acontece? Eles vão falar, Davi, nossa, Davi é maravilhoso, o rei mais amado. Se você falar, Jefté, grande guerreiro, o maior de todos, o exército de Israel, o escudo deles é o símbolo de Jefté. O símbolo deles maior é Jefté. Se você falar Salomão, se você falar Jacó, se você falar, eles vão, Samuel, profeta, Elias, profeta. Mas quando eles falam Moisés, a boca deles se enche e eles falam Moshe, Moisés. Então eles têm um apreço muito grande pela figura de Moisés, porque seus pais os contam para eles o que eles passaram 430 anos de escravidão no Egito. Então a vida de Moisés poderia ser desenvolvida em 3 etapas. Ele nasce, a gente sabe aquela historinha que vai parar dentro do cesto no rio, a filha do faraó, que era casada e não tinha filhos, ela adota sabendo que ele era hebreu, e ele é criado 40 anos no palácio de Faraó. Ele era filho da filha de Faraó. Mas um dia, ele sabendo que ele era hebreu, ele toma as dores, um feitor, um egípcio está espancando um hebreu, que os hebreus eram escravos. Gosto sempre de ressaltar, os hebreus não construíram as pirâmides. A Bíblia diz que eles construíram cidades, celeiros. As pirâmides já existiam. Então, 40 anos, Moisés fica no palácio de Faraó, criado lá, educado lá. Só que aí, quando ele toma as dores de um hebreu que está apanhando de um egípcio, ele mata o egípcio. E ele enterra aquele egípcio, só que no dia seguinte ele descobre que está todo mundo sabendo. E aí, logicamente, ele foge, porque o faraó vai querer matá-lo. Ele matou um egípcio. E ele foge para Midian, onde havia... E lá ele chegando num poço, ele encontra umas moças que chegam com as suas ovelhas, e aquela moça não consegue, porque os pastores, homens, não deixavam elas tratarem das suas ovelhas, e eram 7 moças filhas de um sacerdote de Midian, o sacerdote Jetro. E aí Moisés lá, e ele era um guerreiro, ele defende aquelas moças e faz com que ele tira ele mesmo água para elas, elas tratam e elas chegam mais cedo em casa. E aí o pai falou, nossa, vocês chegaram cedo. Aí elas contaram,
Falou: olha, havia um homem lá no poço e ele tirou e deu água para as nossas ovelhas. E aí o pai falou: e por que vocês não convidaram para que venha à nossa casa, que coma pão? Resumindo a história que vocês conhecem, ele se casa com a filha mais velha, Zípora, e ele fica lá. Só que ele fica mais 40 anos tomando conta das ovelhas do seu sogro. 40 anos até que um dia, e os hebreus continuam escravos lá no Egito. Mas os hebreus clamavam ao Senhor pelaquela situação que eles estavam vivendo. E aí o Senhor vai ter a primeira vez um encontro. Seu sogro Jetro vai falando com ele do Deus dos hebreus. Mas aí o que acontece? Um dia ele está pastoreando as ovelhas do seu sogro. Alguns rabinos falam que ele ia até tentar o suicídio, de tão angustiosa que estava a vida dele. Porque ele sobe no monte, e para se levar a ovelha você não sobe, você procura pastagens na planície. Mas a Bíblia conta que ele sobe no monte, e aí a sarça ardente, a sarça é um arbusto pequenininho de uns 50 centímetros, e ela é muito comum porque ela fica as suas raízes na areia, com o vento ela se destaca, sai rolando com o vento, encosta numa rocha e o sol do deserto põe fogo nela. E é comum a sarça pegar fogo. Aí Moisés está lá e de repente ele começa a olhar que uma sarça está pegando fogo, mas ela não se consome. E aí ele se aproxima e aí Deus vai falar com ele pela primeira vez. E fala: Moisés, retire as sandálias dos seus pés. A terra que você está é terra santa. E aí Deus vai falar para ele, eu vou resumir porque vocês conhecem bem essa passagem. Ele vai falar: tenho ouvido o clamor do meu povo, vá libertar o meu povo. E aí ele fala para Deus: mas olha, eu sou meio gago, eu tenho a língua presa, eu tenho a fala meio difícil, como que eles vão me entender? E Deus fala para ele: o seu irmão, o sacerdote Arão, vai falar por você. E aí ele, que já tinha 40 anos no palácio do faraó, agora tinha ficado 40 anos tomando conta das ovelhas do sogro, agora ele desce para o Egito e vai encontrar o faraó. E aí todos nós sabemos que o próprio Deus endurecia o coração do faraó, porque ele chegava lá e dizia: olha, nós precisamos pegar o nosso povo e vamos cultuar o nosso Deus. E o faraó falava assim: pode ir. De repente o faraó se arrependia e falava: não vai não. Era o próprio Deus que endurecia o coração do faraó. Por quê? Porque o egípcio era uma terra pagã. E o próprio povo hebreu tinha vivido nascido lá, todos eles. Então Deus precisava mostrar que ele era mais forte que todos aqueles deuses. Então aquelas 10 pragas, até culminando com a morte dos primogênitos, era para mostrar que Deus era muito mais forte que todos os deuses do Egito. E aí Moisés sai com 2 milhões de almas. E a Bíblia relata, e eu queria que você gravasse isso, após o cativeiro, Deus fala assim: pede presentes para os egípcios. E a Bíblia fala que eles saquearam, porque Deus moveu o coração das pessoas, e as pessoas deram presentes para ele. Ouro, prata, bronze, uma série de coisas. E eles vão, e Moisés vai ficar mais 40 anos com aquele povo peregrinando para ir do Egito a Canaã. E por quê? Porque eles duvidaram, porque eles eram rebeldes, porque eles eram de dura serviço, e tudo aquilo que Moisés passou, que nós conhecemos na caminhada do Êxodo. Moisés escreve os 5 primeiros livros da Bíblia, mas quando eles estão lá na porta de entrar na terra prometida, Deus chama Moisés e fala: Moisés, o general Josué vai tomar o seu lugar. Mostra para ele a Canaã, a terra, de um lado ao outro. Falou: mas você não vai entrar lá.
Agora eu vou entrar na pregação. Deuteronômio. Deus é 2 vezes. Nome, estou abreviando a palavra, quer dizer a lei. Então, a segunda lei. Porque durante Levítico, Número, durante o Êxodo, tudo, Deus vai dando leis para eles. Mas agora Deus pega e fala para Moisés, ó, como prêmio você não vai entrar lá. Sabe o que Moisés faz? Ele faz Deuteronômio 38. Vou começar a pregar, pode abrir. Deuteronômio 38, versículos de 10 a 12. Moisés vai fazer um cântico ao Eterno. 32. O que eu falei? Deuteronômio 32. Perdão, eu falei acho que 38, né? Perdão. Então, Deuteronômio 32, o versículo que eu vou ler, de 10 a 12. Quem encontrou aqueles que puderem, se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor. Eu não sou você. Você não é o Samuel. Mas se eu fosse você, eu lia esse capítulo durante essa semana. É um cântico. Imagine alguém que vai receber agora, está com 120 anos. Depois de tudo que ele passou, Deus fala para ele, você não vai entrar lá. Ele faz um cântico ao Senhor. Você vai achar, se você entrar no YouTube, então você vai achar inúmeras pessoas cantando esse hino. Mas eu peguei só 3 versículos para a nossa mensagem aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Achou-a na terra do deserto e num ermo solitário, cheio de uivos. Trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou como a menina do seu olho. Moisés está falando de Israel. Ó, achou-a, então ele achou. Aí ele, no 11. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-o e os leva sobre as suas asas, assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Vou repetir o 11. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre seus filhos, e estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Podeis assentar. Bendita seja a palavra do Senhor. Queridos, aquela geração não havia conhecido o Eterno na sua plenitude. Por isso Moisés vai repetir em Deuteronômio toda a lei. Mas agora, ele faz esse cântico de exaltação ao Senhor. Era um reforço para aquela geração. Mas sabe o que é lindo? Eu tive meu momento de Natã, porque eu chorei muito, porque eu me recordei de muitas coisas, enquanto eu lia esses 3 versículos, e não é nenhuma crítica não, tá certo? Quando a gente começar a ler a palavra do Senhor e não chorar mais, é melhor a gente, quando o pastor fizer o convite aqui para aceitar Jesus, a gente erguer a mão de novo e aceitar Jesus de novo. Porque é muito bom. Sabe, querido? Ele faz uma metáfora. Metáfora é uma comparação entre 2 coisas. Ele faz uma metáfora entre Israel e Deus. A águia e seus filhotes. A águia tem uma característica. Ela constrói seu ninho em árvores muito altas e, a maioria das vezes, se houver penhasco, ela faz seu ninho no penhasco. A águia, ela constrói seu ninho e ela vai pegando gravetos
com espinhos e vai fazendo. E ela vai deixando os espinhos para o lado de fora, para impedir a presença de predadores, qualquer que seja. Dizem que alguns tipos de águia, elas botam, digamos lá, 3 ou 4 ovos, e ela retira um e ela quebra perto da rocha para que outros animais escorreguem ali e não consigam chegar no ninho. Mas o seu ninho está numa altura muito grande. A águia, ela enxerga 7 vezes mais, cientificamente, 7 vezes mais do que o ser humano. E aí Moisés, ele começa a comparar, porque ele fala assim, olha, a porção do Senhor é o seu povo. E ele fala assim, ó, numa terra deserta, ele cercou, cuidou, guiou. E o que faz a águia? Por que essa metáfora da águia? Porque a águia, ela vem, coloca lá quando nasce as avezinhas, e é bom entender alguns tipos de águia, alguém fala até 6, mas normalmente a águia, ela de uma ponta da asa, na outra ponta, ela tem 2,5 metros a mais. Ela é símbolo era já o símbolo no antigo do exército de Roma, ela é até hoje o símbolo dos Estados Unidos, pode ver lá, é uma águia. Então a águia é um animal real, né? Um símbolo de realidade, de realeza. E o que ocorre? A águia, ao fazer o seu ninho, quando os seus filhos, ela vai alimentando seus filhotes, só com filé. A águia não come carne podre não, só filé, ela vai alimentando. Quando os seus filhotes já estão crescidos, começa o treinamento. Ela vira aqueles toquinhos que ela pôs com o espinho para fora, ela vira o graveto e o espinho fica para dentro. Então aquele animalzinho acomodado, bem gostoso, eu estou aqui acomodado, o alimento chega todo dia, mamãe vem, tá certo? Ela começa a incomodar o seu filhote. É hora de voar. Só que aí o que acontece? O animalzinho não quer sair. Ela vem e chacoalha o ninho. Como eles estão nas alturas, eles vêm com aquela penugem batendo e eles vão se esborrachar lá embaixo. Mas ela desce como uma flecha, entra por debaixo deles e o coloca sob as asas e volta de novo para o ninho. Olha o que Moisés está falando do Senhor para o seu povo. Então o animalzinho está vendo, vou me esborrachar. Até o dia em que ele, a hora que a mãe vira o ninho e joga ele para fora, ele já sai voando. Mas enquanto a mãe os alimenta, eles vão se fortalecendo no ninho. O ninho vai ficando meio incômodo, eles já estão crescendo, já estão esbarrando um no outro. Mas as águiazinhas vão crescendo. Israel também, com o cuidado do Senhor no deserto, eles vão se fortalecendo como nação. E Moisés está explicando tudo isso para eles. Será que nós vamos entender quando a gente está acomodado na nossa vida e Deus vem, o Eterno vem e sacode o nosso ninho e nos tira da acomodação que nós estamos vivendo? Muitas vezes eu escuto, Samuel, você fala muito bem, né, mas você não sabe o pesadelo que eu estou vivendo. E um dia eu falei para uma amiga minha, eu falei, é o teu ninho balançando, Deus está querendo te fortalecer, Deus está querendo que você, é no sofrimento, é na tribulação que a gente cresce. Essa amiga minha não é crente, mas ela falou assim para mim, falou, você podia orar para o seu Deus e falar para ele, que acho que ele me confundiu com o Rambo, porque eu estou sofrendo tanto, que acho que ele me confundiu com o Rambo. Mas queridos, muitas vezes, a gente tem que se lembrar
Jeremias, ele fala assim lá em Lamentações, né? Caiu a coroa da nossa cabeça porque pecamos. Mas ele também coloca lá, quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então o Senhor os levou, sacudiu o ninho deles lá, que eles estavam em pecado, e levou-os para o cativeiro, mas jamais tirou os olhos daquele povo. Eles vão para lá como simples agricultores, como simples pastores de ovelha e de gado, e eles voltam da Babilônia, os maiores comerciantes do mundo até os dias de hoje. Os rabinos gostam de ressaltar que sempre que eles foram para o cativeiro, eles cresceram como nação, eles sofreram, aconteceu tudo o que aconteceu, quando Hitler fez com ele todas essas coisas, mas eles cresceram como nação. Os filhotes estão despencando, mas a águia não tira os olhos dele. Quando você estiver aflito, angustiado, amargurado, o seu ninho foi virado, mas o Eterno está no controle. Ouça sempre ele dizer para você, eu estou vendo, eu estou no controle. Muitas vezes, coisas nos parecem cruéis. Se vocês verem, de vez em quando aparece aí, né? Um zoológico tal, nasceu uma girafa. Parece cruel a gente ver a girafinha nascendo. A mãe, da altura desse teto aqui, ela em pé. Mas por que Deus mandou ela deitar? O bebezinho despenca lá de cima e cai no chão. Com aquelas varetinhas que ele tem, que é só o osso e a capa. Aí a mãe abaixa, vê o filhote, ela vira e fica dando chute nele. Segundo os cientistas, é aquilo que vai fortalecer o animal. Parece cruel, mas ele está aprendendo, ele está se fortalecendo. Então assim também conosco, sabe? Eu estou te ensinando, é como se Deus está falando, olha, eu quero que você cresça, você está muito acomodado, sabe? Você sairá dessa situação muito mais forte do que você entrou. Às vezes feridas, mágoas, dificuldades, tristezas, elas vêm ao nosso encontro, mas é bom que a gente se lembra. O Eterno está balançando o meu ninho. O Eterno está querendo me tirar dessa acomodação. É como se ele estivesse dizendo para você, calma, você vai voar em breve. Vocês já viram um pai? Eu nunca fui pai, mas já assisto muito isso um pai fazer. Quando o pai vai ensinar o filho a andar de bicicleta, dá a bicicleta no Natal, né? E aí, passa uns dias, ele tira aquelas rodinhas. E aí o pai vem segurando, não, papai está segurando. E aí ele larga. Muitas vezes a criança, a hora que ela percebe que o pai, ela cai. Tá certo? Ela cai. Mas o pai sabe. Olha, eu te amo, eu quero o melhor para você, eu quero que você aprenda a andar. Tá certo? Então, muitas vezes, o Senhor vai usar de estratégias na nossa vida para que a gente saia da mesmice, para que a gente saia do conforto, muitas vezes, do nosso cristianismo, que nós temos vivido. Ah, tá bom, do jeito que tá bom. Tá certo? O mal, nós precisamos acreditar, se transformará em bem, porque o Senhor fará isso. Eu gosto sempre de falar para vocês, vocês já assistiram aquele filme que fala do Júnior e da Sandy, os filhos de Chitãozinho e Chororó? Vocês já assistiram? Não, porque não fizeram, eles já nasceram em berço de ouro. Agora todos vocês assistiram os filhos de Francisco. Por quê? Porque conta uma história que eles saem de muita pobreza, passam por agruras, e a gente acaba achando legal o filme. Então todos os filmes que nós assistimos, se ninguém quer assistir um filme que, né,
todo mundo quer ver a história do Silvio Santos, mas das filhas dele não. Elas já nasceram em berço de ouro. Então, uma história que não é precedida de dor, de sofrimento, de luta, de derrotas e vitórias, não é nem digna de ser contada. Isso não é palavra minha, não. É palavra dos próprios historiadores. Vou repetir. O filhote caindo, as águias não tiram os olhos dele. Quando você estiver na tribulação, o Eterno está te vendo. O Eterno vai estar dizendo assim: esse meu filho vai saber para que serve as asas que eu dei para ele. No final, ele vai ser vitorioso. É só a gente se lembrar. A Bíblia diz que Jó era temente a Deus e desviava-se do mal. E aí a gente sabe tudo o que aconteceu com Jó. Os amigos ainda chegam lá para consolá-lo, e eram amigos de verdade, não pensa vocês que não eram amigos não. Lê lá no texto lá, eles ficaram 7 dias calados e chorando junto com Jó. E aí depois começaram a falar. Mas Jó, quando a gente lê o livro de Jó, 34 vezes Jó se queixa. Ele fala com o próprio Eterno: por que o senhor não me matou no ventre da minha mãe? Por que tudo isso aconteceu comigo? Por quê? Por quê? Por quê? 34 vezes. Sabe das 34 quantas Deus respondeu? Nenhuma. Deus respondeu para Jó com 70 perguntas. Jó, onde estava você quando eu coloquei os luminares no céu? Onde estava você, Jó, quando eu fiz os fundamentos do universo? Onde estava você, João? E aí Jó fala: eu era um louco, agora eu sei que tudo podes. Então a gente também, nos momentos que o nosso ninho tiver virado, que as coisas não estão bem para o nosso lado, a gente precisa lembrar: eu vou sair mais forte, eu vou crescer. O Senhor vai me dar vitória. Eu tenho certeza que tudo isso é para o meu aprendizado. Davi estava lá cuidando das ovelhinhas lá. Ele não tinha nada que comprar aquela briga com Golias. Aquilo era o problema do rei Saul, era o problema do exército de Israel. Mas Deus tira de trás das malhadas Davi, lá do seu confortinho, de cuidando daquelas poucas ovelhas, e dá para ele aquele problemão. Esther foi a preferida do rei Assuero. E ela estava lá, ela já era rainha. Ela estava lá no palácio, não precisava de nada. Mas Deus vira o ninho de Esther e fala: ó, seu povo vai ser destruído. E Mardoqueu mandou um recado para ela: quem sabe não foi para este tempo que o Eterno te colocou aí. Tanto é que a palavra, ele fala assim, ó, quem sabe não foi para este tempo que foste colocado aí. Porque o livro de Esther não tem a palavra Deus. E aí Esther, acomodada, ela promove um jejum, ela e as suas damas de companhia, e manda para Mardoqueu: ó, mande todo o povo jejuar, e eu vou procurar o rei. Se eu procurar o rei sem ele me chamar, e ele não estender o cetro para mim, eu vou ser morta. Mas ela usa uma frase linda, ela fala: se eu morrer, morri. Então, muitas vezes, a gente tem que olhar na Bíblia quantas vezes Deus tirou pessoas do seu ninho de acomodação e virou o ninho dessas pessoas. Moisés estava lá no palácio, 40 anos, filho da filha de Faraó, só no bem bom.
Mas Deus tinha um propósito para a vida dele. Vira o ninho dele, desperta no coração dele o amor pelo seu povo, e aí acontece tudo o que aconteceu com ele. Então, muitas vezes, pode ter certeza, quando o seu ninho estiver balançando, quando o seu ninho estiver com espinhos te incomodando, perdeu a acomodação, vá para a rampa de lançamento para ser jogado morro abaixo. Você irá fortalecido. O Eterno está te vendo. O Eterno está cuidando de você. Ele quer que você saia muito melhor do que a situação que você está vivendo momentânea. Você será vitorioso. O Eterno vai fazer você voar. Pode ter certeza absoluta disso. Eu gosto muito. Certo dia eu estava ouvindo uma pregação de um pastor batista, que ele e os irmãos são pastores, e o pai também era pastor. E aí eles vão sentar na mesa para almoçar, e está todo mundo incomodado, porque eles tinham recebido um resultado médico, de que o câncer do pai tinha voltado. E aí a hora que eles sentaram à mesa, o pai percebeu aquele clima estranho, e aí o pai falou: o que está acontecendo? Aí eles ficaram assim, né? Pai, vamos almoçar primeiro e tal, aí depois a gente fala. Aí o pai falou: não. Você foi no médico, o que o médico falou? Aí o filho falou: pai, o médico falou, o câncer voltou e está muito agressivo. Nós vamos ter que reiniciar o tratamento. Aí disse que o pai parou um minuto e falou: me dão licença um momento. Saiu, se recolheu no seu quarto por uns 3 a 5 minutos, voltou, sentou-se à mesa e disse para ele: filhos, falei com meu pai agora, e ele falou para mim: estou te vendo, estou sabendo o que está acontecendo. Ele falou: está tudo bem, vamos comer. E ele falou: menos de 2 meses depois o Senhor levou meu pai. Mas meu pai estava preparado. Ele sabia o que esperava a ele. A glória. Então muitas vezes a gente está medindo o sucesso, esquecendo de olhar. O Senhor tem sempre o melhor para nós. E o melhor para nós, o melhor dos melhores é a eternidade. A certeza da eternidade. Não deixe de sonhar com medo que você vá ter pesadelo. É bom sonhar, sabe? Eu acho que já contei aqui uma história que eu ouvi também numa pregação. Que 2 pessoas estavam no mesmo quarto de hospital. E um estava na janela. E o outro para o lado de dentro do quarto. E aí ele dizia para aquele camarada: você que olha para fora, o que você está vendo? Aí aquele companheiro da janela dizia assim para ele: estou vendo uma praça bonita, crianças brincando, estou vendo um casal de namorado, estou vendo um sorveteiro, estou vendo uma mãe empurrando um carrinho de nenê. E aí ele falou assim: estou vendo flores no jardim. Aí no dia seguinte ele falava de novo para o camarada que estava na janela: amigo, fala para mim, o que você está vendo lá fora? Ele falou: olha, eu não estou escutando, mas eu estou vendo uma banda lá na praça, lá está tocando. Eu estou vendo amigos conversando, estou vendo umas crianças jogando bola. Passado alguns dias, aquele amigo da janela, que todo dia contava para ele, morreu. E tiraram aquele amigo do quarto. E aí aquele rapaz pediu e falou assim para o enfermeiro: você não podia me colocar na janela? Podemos. Aí colocaram a cama dele na janela.
Aí ele olhava pela janela e só havia do outro lado uma parede velha, suja e mal pintada. Então, querido, sabe, a gente precisa ter no coração, nós que somos crentes, nós que temos a promessa da eternidade, nós precisamos passar a acreditar que até a adversidade, aqui está dizendo, o texto que nós lemos, fala que o Senhor olhou para eles como a menina dos olhos, e olha que era um povo de dura serviço, que era um povo rebelde, que era um povo que dava trabalho, que era um povo que só choramingava, mas a Bíblia diz assim, eles eram a menina dos olhos. Por isso que eu falei para você ler todo o texto, e se você abrir no YouTube, você vai ver que várias pessoas fizeram hinos, porque é realmente um hino. Então nós precisamos, na nossa vida cristã, também contagiarmos as outras pessoas e saber que as provações que nós passamos, ela não vem para nos destruir. As provações, elas vêm para nos fazer crescer, para nos fazer fortalecer. Eu não sei se você já fez, eu tive a oportunidade de fazer uma vez, mas eu fiz uma viagem de navio e não tem coisa melhor que viajar de navio. Aquela bonança, o sol, aí você senta na esteira, põe os pés para cima, aí você levanta, vai na cantina e toma um suco, aí tem piscina dentro do navio, você pula na piscina, é tudo maravilhoso. Mas tenta perguntar para alguém que foi numa viagem de navio e pegou tempestade. Durante toda a tempestade, durante os ventos, a pessoa não faz outra coisa, a não ser grudar em alguma coisa, a não ser orar, rezar, pedir, ficar olhando para o comandante do navio para ver o que ele vai fazer. Não dá tempo de aproveitar em nada. Mas o que eu estava querendo falar para você é que a gente precisa crer que a tempestade vai passar. Há pessoas que parece que ela vive tão na tempestade que quando as coisas estão bem, ela fala assim, pastor, ora por mim, as coisas estão tão boas que eu estou com medo que vem coisa ruim por aí. Então, nós precisamos aprender a viver em qualquer situação, com as promessas que Jeremias falou. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então Jeremias ele vai falar, caiu a coroa da nossa cabeça, nós pecamos, mas o Eterno prometeu, nós iremos voltar. E Jeremias vai lá e compra. Eles estão indo para o cativeiro e Jeremias vai ficar, mas Jeremias vai e compra um terreno, faz a escritura, faz o contrato como era feito na época lá, na presença de testemunhas, para que as pessoas acreditassem, acreditem, nós vamos voltar. Então nós também precisamos acreditar, se a situação está ruim, é aprendizado, eu preciso aprender, o meu ninho está virando, é porque o Senhor tem coisa melhor para mim. Eu não vou me esborrachar lá. Ele não tira os olhos de mim. Porque a palavra que nós lemos está dizendo para nós, como a menina dos olhos. É isso que ele nos vê, como a menina dos olhos. Eu já estou indo para o encerramento, e eu queria dizer para você, eu não sei se alguém, eu não assisti na época, eu estou assistindo agora, aquela novela, Os 10 Mandamentos, que a Record fez, e que está passando, não sei se alguém ou assistiu ou está assistindo. Então, tem muita coisa interessante, mas eu só queria alertar vocês. Logicamente, para uma novela, ela criar aquela vontade de você assistir hoje, querer assistir amanhã, ela cria lá
uns personagens, uns romances, umas situações que não estão na Bíblia. Que é o autor da novela, ele inseriu aquele romantismo, né, na novela, que é justamente para cativar. A Bíblia só fala que Moisés chegou lá e ele já casou com a filha mais velha, né? Eu assisti esses dias aí, levou 20 capítulos da Zípora, né, dando um olé no Moisés, as outras irmãs tudo dando em cima dele, mas aí ele casa com a Zípora porque ele se apaixona pela Zípora. Mas foi e vários outros personagens que na Bíblia não tem, mas ele criou e tal. Mas é muito bom, tá certo? Para a gente acompanhar o que a gente pode fazer sempre que quiser, aproveitar. E aí vai um testemunho, né? Sempre que eu começo a falar de Jesus, que eu começo a querer falar coisa da Bíblia, a minha mulher e minha família não querem ouvir, não tem tempo, muda de conversa, não querem saber, né? E às vezes eu falo, continuo orando, eu falo, puxa vida, mas eu não consigo nem falar, eu quero falar e não consigo tal. Então eu queria dar uma novidade para vocês. Minha mulher conhece todas as novelas da Globo, aquelas que passaram até há 40 anos atrás, ela está assistindo num outro canal, tal, né? Pois agora, ela só está assistindo 2 novelas, Jezabel e os 10 Mandamentos. E aí todo dia ela pergunta para mim, o que vai acontecer? Né? Porque ela é daquelas lá que além de assistir, precisa ler no jornal outro dia, precisa ouvir na rádio o comentário, o que vai acontecer na novela e tal. Então, e ela tem me dado a oportunidade agora de falar, porque aí eu aproveito sempre, desvio para lá, para cá, para falar. Mas ela está assistindo. O Jezabel eu não estou assistindo, eu assisto só os 10 Mandamentos. E então eu queria falar isso para vocês. Às vezes a gente precisa até aproveitar as oportunidades. Para encerrar, eu queria convidar você a se colocar de pé, aqueles que puderem. Começa o nosso texto bíblico ali dizendo, achou num ermo solitário, numa terra deserta, ficou ao redor, instruiu, guardou como a menina dos seus olhos. A comparação que Moisés faz da águia com seus filhotes, e ele faz essa metáfora de Deus com Israel, e nós somos a Israel de Deus. Amém? Oremos. Pai querido e santo, nós meditamos na Tua palavra. Ó Pai, quem nos dera, coloque em nosso coração realmente o amor, porque é impossível a nossa inteligência compreender como Moisés, afinal de 120 anos, ao receber a notícia de que ele não entraria na terra prometida, ao invés de reclamar, ao invés de chorar, ao invés de lamuriar-se, ele faz esse cântico maravilhoso ao Senhor. Ah, Pai, ensina-nos. A Tua palavra é verdade, e essa verdade tem que entrar no nosso coração, que quando as coisas estiverem fora do nosso alcance, quando as coisas estiverem fora do nosso controle, jamais elas sairão do Teu controle. É o ninho balançando para nós, mas para o Senhor quer nos fortalecer, o Senhor quer que nós melhoremos, o Senhor quer nos tirar da acomodação. Gratidão ao Senhor pela Tua palavra nesta noite. Em nome do Teu Filho Jesus, nós Te exaltamos hoje e sempre. Amém e amém. Eu vou dar uma de irmão Adilson. Quem necessita de oração, por qualquer motivo, ou até de gratidão, Wanda arrumou um emprego, já falou para mim que o primeiro salário ela vai dar metade para mim. Oh, glória! Tá bom? Então, quem necessita de oração, qualquer motivo, por favor, venha à frente, mesmo que não seja para você, represente alguém, venha à frente, por favor. Eu queria que vocês ficassem de frente para lá,
porque também o povo que está em casa assistindo pela mídia, eles estão de frente para cá. Bom, oremos. Soberano e eterno, Rei do universo, a tua palavra dura para sempre. Pai querido e santo, nesta oportunidade, aqui estão os teus filhos, que confiam neste Deus que nós falamos, no eterno que vira o ninho. Quantos aqui dos teus filhos, Pai, estão neste momento necessitando de uma graça, de uma bondade do céu, de um milagre, muitos necessitando, ó Pai querido, de uma cura, muitos representando aqui uma infinidade de motivos que o Senhor conhece, porque o Senhor é onipotente, onipresente, onividente, onisciente. O Senhor sabe, pode ver todas as coisas, o Senhor conhece, e nós confiamos, ó Pai, na tua palavra que diz que se nós concordássemos aqui na terra, o Senhor ouviria dos céus e agiria. Por isso, neste momento, nós queremos entregar nos teus pés os pedidos de cada um dos nossos irmãos aqui, aqueles que estão nas nossas listas de oração, aqueles que depositaram os seus votos na caixinha de oração. Desde já, nós proclamamos a vitória dos teus filhos. Nós sabemos que o ninho está balançando, mas a vitória está, porque eles são a menina dos teus olhos. O Senhor os encontrou, os rodeou, os guardou e os guiou, e a vitória virá e eles sairão fortalecidos. E como o próprio irmão testemunhou aqui início, aqui o irmão Otávio, a vitória que o Senhor tem dado, o livramento que o Senhor deu para Amanda. Nós sabemos o grande Deus que nós servimos, e o Gael vai poder ser cuidado pela própria genitora. Glória ao teu nome por isso, Pai, e glória ao teu nome pelaquilo que o Senhor fará na vida de todos aqueles que estão aqui e daqueles que eles representam. Desde já, gratidão ao Senhor pelo cultuar de hoje. Guia, Senhor, cada um dos teus filhos, a cada família aqui representada, nesta semana que se inicia, uma semana de bênção, de vitória, que eles saiam cada vez mais sacudidos, garantidos no amor do Senhor, que os vigia, que olha como olhos de águia para cada um, e nada pode acontecer, nenhum fio de cabelo cai da cabeça de nenhum deles, sem que o Senhor permita. Desde já, gratidão é a palavra, em nome do teu Filho Jesus, amém e amém. Recebam todos a bênção. O Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, o Senhor teu Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor teu Deus levante a sua face sobre ti e te dê a paz, e todos digam amém.